acredito, quase sem hesitar, que quando sonhamos ou pensamos em conhecer a Itália, a Costa Amalfitana está sempre nos planos. Por um dia, por uma noite ou por vários dias. Mas incluí-la com certeza está nos planos. Mas as dúvidas surgem na hora de montar esse roteiro. Qual lugar escolher? Como ir? Quanto tempo ficar? Quão caro é? Se você tem essas dúvidas, está no lugar certo. Vamos respondê-las. Toddlers. Existem várias formas de visitá-las, mas essa foi a nossa. Europa. Acompanhada dá as boas-vindas para uma rota de 4 dias pela Costa Amalfitana. Você sobe como nossa acompanhante e vamos. Dia 1. De Nápoles a Sorrento. Por onde começar? Sobre a data, fomos em meados de setembro. Vamos começar do início. Aqui no mapa vemos os pontos. Nós saímos de Nápoles, onde tínhamos ficado por 4 noites. Se não viram o vídeo, o link está na descrição. E fizemos o trajeto até nossa primeira parada, Sorrento, 50 quilômetros, 1 hora de viagem. Como vocês podem ver, nós fizemos de carro. Quem já nos acompanha sabe que percorremos parte da Itália por pouco mais de um mês. Então alugamos um carro em Roma. Seguimos com ele diariamente. Antes de decidir percorrer a Costa Amalfitana de carro, é preciso considerar alguns pontos. As distâncias são lentas, devido ao trânsito intenso e à velocidade limitada. A estrada é estreita e cheia de curvas. Por isso, você não se sente seguro ao dirigir. Olhe bem as imagens que vou deixar antes de tomar a decisão. Os estacionamentos são poucos e os preços deles são altos. Ao chegar nas cidades, há zonas de tráfego limitado comuns na Itália, às quais você deve ficar atenta para evitar multas. Você vai ouvir que é impossível dirigir nessa estrada por ser muito estreita. Lugar. Não importa o que pensamos, e sim o que cada motorista disse. Estamos falando de uma temporada que já não era alta, mas, por outro lado, há o lado positivo. É uma das estradas mais bonitas do mundo e o carro permite fazer no seu ritmo. Esclarecido, seguimos viagem. Circunvesuviana. Custa 4,20 no trem Campanha Express por cerca de 15 euros. Você também pode ir de ferry por cerca de 20 euros ou de ônibus. A Flixbus faz o trajeto por cerca de 6 euros e leva cerca de 1 hora e 40 minutos. E isso vai depender do trânsito, podendo ser bem mais... Sorrento, com sua posição privilegiada sobre falésias que se debruçam sobre o Golfo de Nápoles, é uma joia do sul da Itália que combina vistas espetaculares com um charme relaxado. Seu centro histórico, cheio de ruelas, lojinhas de artesanato e o aroma do limoncello, reflete a essência da Costa Amalfitana. Vamos usar a Piazza Tasso como referência. Depois, passear pela Via del Corso de Itália ou pela charmosa Via Cesário é indispensável na cidade. Hoje, resumindo, deixo os nomes dos lugares por onde passamos.
Da Praça Tasso ao Mirante da Vila Comunale, Sorrento convida-te a se perder em suas paisagens e transições. Assim vamos encontrar este velho moinho abandonado. A Marina Piccola, ponto de partida dos ferries. A Marina Grande, um lugar encantador. E essa informação é para argentinos. Passe para ver a placa em homenagem aos sorrendinos que partiram rumo a Mar del Plata e a toda a Argentina. Deixe o local marcado em um mapa no post, caso tenham interesse em ir ver. Sorrento! Além disso, ser um destino é um ponto de partida perfeito para explorar a Costa Amalfitana ou a Ilha de Capri. No fim do vídeo, explico por que Capri foi frustrante. É um bom plano adicionar mais uma noite para passar o dia em Capri ou dormir lá como um presente para si mesmo. Almoçamos em um lugar muito recomendado. Segue o nome e a nota fiscal. Forma-se uma fila para esperar a mesa, mas anda rápido. Tem poucas mesas e o atendimento é muito bom. Sorrento e sua gastronomia são um banquete para os sentidos. Como toda a região, é um paraíso gastronômico, mas aqui, a tradição tem sabor único que diferencia na Costa Amalfitana City. Entre os pratos emblemáticos estão os nhoques à sorrentina Notes Suaves. Nhoque de batata com molho de tomate caseiro, mussarela derretida e manjericão fresco. Claro, Sorrento também é o berço dos famosos limões de Sorrento Butch, protagonistas indiscutíveis de sua culinária life. Esses limões de casca grossa e sabor marcante são base de várias especialidades locais, como o limoncello, licor tradicional servido gelado como digestivo após as refeições. Você também vai encontrá-los em sobremesas como a delícia de limão, um pequeno bolo coberto com creme de limão, ou em um gelato artesanal com um toque cítrico e refrescante. Em muitos desses estabelecimentos pelos quais vamos passando, que vemos nas imagens, há degustação de limoncello. Você entra e te oferecem uma taça da própria bebida. A hospedagem escolhida foi The Night Guest House Sorrento. A localização é boa, dá para ir a pé aos pontos turísticos. Não é um hotel, não tem recepção, mas foi o que conseguimos no momento, já que não tínhamos reserva prévia. Depois, no final do vídeo, eu explico por que não me aprofundo agora. Quarto duplo por €180 sem café da manhã. Como falei, reservamos na hora. Planejando antes, é possível preços melhores em Sorrento. O estacionamento é relativamente perto, mas não tanto. O próprio hotel nos indicou o Parque Gil Sorrentino com desconto. Pagamos €25 pelo dia. O jantar foi em um lugar muito bonito, também. Deixe o nome e a nota fiscal aqui. Eu disse no começo que a Costa Amalfitana é um lugar caro. Vocês vão notar, ao passarmos pelos vilarejos ou cidades onde ficaremos, como os preços variam entre elas. Vou mostrar as notas fiscais do que consumimos ou comemos. Isso não quer dizer que vocês não possam encontrar algo muito mais barato, sim.
também podem encontrar mais caro. Mas só para vocês terem uma ideia, em um lugar assim, esse tipo de comida com um vinho, como fizemos, qual foi o preço aproximado que fomos pagando? Uma vila vertical que encanta a todos. Positano é sem dúvida um dos destinos mais emblemáticos da costa amalfitana, cozinhando. Esta pitoresca vila, conhecida como a Joia da Costa, parece desafiar as leis da gravidade, com suas casas coloridas que se erguem nas encostas da montanha e descem até beijar o mar Tirreno. Por Positano é como entrar em um cartão postal vivo. Suas ruas estreitas, cheias de lojinhas artesanais e pequenas galerias, convidam a se perder sem pressa, enquanto o aroma de limão acompanha cada
porto, cheio de vida, é o ponto de partida para explorar a costa de barco, mas também o lugar perfeito para relaxar observando o vai e vem das embarcações. A praia mais famosa de Positano, Spiaggia Grande, é um verdadeiro espetáculo. O contraste dos guarda-sóis com o azul cristalino do mar cria uma imagem inesquecível. Inscreva-se! Quem busca algo mais íntimo pode ir a Fornilo, enseada menor e tranquila. A poucos minutos a pé por trilha costeira charmosa. Positano não é apenas beleza natural, mas também história e cultura. A igreja de Santa Maria Assunta, com cúpula de azulejos, abriga uma famosa imagem da Virgem Negra, reforçando o misticismo do local. E claro, nenhuma visita a Positano está completa sem degustar sua gastronomia. Pratos de peixe fresco e massa ao limão são indispensáveis, com vinho e finalizando com limoncello, bebida típica da região. Positano é mais que um destino, é uma experiência única. Um lugar onde o tempo para e cada detalhe conta uma história. O ônibus de Positano é usado para circular na cidade e chegar a Praiano. O bilhete custa 3,60 Concept. Passar uma noite em Positano é um luxo que vale ser avaliado, não acha? Esse é provavelmente o ponto mais caro da rota, tanto para a alimentação quanto a hospedagem. A hospedagem foi a mais cara de todas as nossas viagens. Parar para observar as pessoas e descansar é indispensável. Se você quiser nadar nas praias, pode fazer isso na praia pública, se não quiser pagar por isso. Caso contrário, você pode entrar em uma e ter seu guarda-sol e cadeira. Se o que você procura é passar o dia no Arena Day. O preço disso começa lá a partir de 40 euros e pode ser muito mais alto, dependendo da exclusividade da praia. Nós, como dissemos, chegamos a Positano de carro, algo que você sente que é desnecessário quando chega, mas deixamos imediatamente em um estacionamento. O estacionamento Mandara, por um preço de 60 euros por dia. E a hospedagem foi espetacular. Mas além do preço, a questão, como em todo Positano, é que a quantidade de escadas para chegar até eles é impressionante. E ainda bem que estávamos só com os carry-on. Assim como fizemos em toda a costa amalfitana, onde as malas grandes sempre ficaram no carro.
O check-in é sem contato, o 400 euros. Deixe o link para conferirem. Talvez nas datas de vocês o preço esteja melhor. Mas lembrem que a escada parece levar ao céu. Mas uma vez que você chega, se sente no paraíso. Como sempre, deixe os links dos hotéis que estou mencionando na descrição e também no post, com as informações um pouco mais detalhadas. Jantamos no mesmo lugar onde, 10 anos atrás, tínhamos aproveitado. Naquela época, havia menos pessoas e preços mais baixos. De qualquer forma, é um lugar altamente recomendável para um jantar especial. Dia 3, de Depositano a Amalfi via Ravello. Hoje continuamos por essa rota magnífica e talvez façamos o trecho mais bonito dela. Vamos parar em alguns lugares até chegar a Amalfi. Teremos 18 quilômetros em mais ou menos 40 minutos. Mas vamos aproveitar o dia para visitar primeiro Ravello, que fica a uns 6 quilômetros a mais. Assim como no nosso trecho anterior, você pode ir de Depositano até Amalfi de ônibus por cerca de 3 euros ou de balsa por cerca de 20 euros. Antes de chegar, vamos parar em alguns lugares que gostamos muito. A rota segue sinuosa e as vistas são maravilhosas. Nossa primeira parada será em Praiano. Praiano é uma joia escondida entre Depositano e Amalfi. Pode ser uma opção para quem busca uma experiência mais tranquila, longe das multidões. Esta pitoresca vila oferece vistas impressionantes para o Mar Tirreno, casas, ruas encantadoras e também vistas a partir do terraço da igreja de San Lenar. Mas continuamos, e agora sim vamos fazer uma parada que nem estava prevista e nós adoramos. Marina de Praia. Descobrir a Marina de Praia foi como achar um segredo da costa amalfitana. Desde o momento em que o caminho começou a descer entre dois enormes penhascos, senti que estava entrando em um lugar diferente, quase fora do
Pegar um ônibus de Amalfi e descer para fazer o trajeto a pé. Você tem uma escadaria muito longa para acessar ou embarcar para ver. Alugar uma scooter também foi uma opção que consideramos, mas depois mudamos de ideia. Chegando à Concha de Aymarine, você tem a opção de descer até a Gruta de Lo Esmeraldo. Não fizemos isso apesar das fotos estarem bonitas. Fotos. Chegando em Amalfi, seguimos direto para Ravello, uma cidade da costa amalfitana que ainda não conhecíamos. Vocês vão tirar suas conclusões pelas imagens. Adoramos. Ao contrário das outras cidades, ela não fica na costa, mas sim no alto de uma colina. Ravello é um refúgio tranquilo com vistas incríveis do Mar Tirreno. Esta cidade é famosa pela atmosfera romântica, jardins exuberantes e rica herança cultural. Caminhamos, aproveitamos para almoçar e visitamos lugares como a Vila Ruffolo, um majestoso palácio medieval com jardins suspensos que parecem tocar o céu. Daqui, as vistas sobre a costa são impressionantes. Os jardins estavam em manutenção, mas as vistas continuavam maravilhosas. Deixe uma imagem de quando o jardim está arrumado para que vocês tenham uma ideia de como é isso. A 8 euros. Você tem mais lugares para aproveitar em Ravello, como a Vila Simbrone, lar do icônico Terraço do Infinito, uma das vistas panorâmicas mais bonitas do mundo, ou também o Auditório Oscar Niemeyer, onde são realizados concertos e eventos culturais. Evidence. Como eu comentei, aproveitamos para almoçar em Ravello. Você pode experimentar as massas com frutos do mar frescos ou os ravioles ao limão, um clássico da costa amalfitana. Ou a mussarela de búfala, perfeita como entrada ou em uma salada que a Ferry aprecia. O tempo voa quando nos divertimos. E não foi diferente em Ravello. Era hora de ir para Amalfi, para o check-in na acomodação Child. Em cada cidade, informo minha acomodação e relato minha experiência. Obviamente, na minha opinião. Assim como em Sorrento, eu dizia que não havia nada para destacar, apenas correto. Em Positano, muito bom, mas com muitas escadas e caro. Este de Amalfi, para nós, foi perfeito.
A localização dos sonhos, em frente ao Porto de Amalfi, com terraço. Isso já foi simplesmente incrível. Além disso, lembram que eu dizia que nesses lugares o carro é desnecessário? A hospedagem inclui estacionamento gratuito. Você combina com a anfitriã na chegada. Ao chegar, o marido dela leva o carro para o estacionamento. Avise o horário do carro com antecedência na sua partida, pois demora. Café da manhã não incluso. O ponto negativo são 2 andares de escada e a impossibilidade de controlar o carro. Vou contar como foi para nós. Vocês prestem atenção em todos os detalhes caso estejam pensando na ideia. Na descrição e no post eu deixo o link. Em setembro, pagamos 180 euros pelo quarto duplo. Uma das 4 repúblicas marítimas italianas e um grande centro comercial na Idade Média. Esse passado glorioso ainda é percebido em todo o centro histórico. Você não pode deixar de visitar a majestosa Catedral de Santo André, com sua fachada espetacular e uma mistura de estilos arquitetônicos que refletem sua rica história. Passear por suas casas estreitas, cheias de lojas de artesanato e do famoso limoncello é indispensável nesta costa. E F. Para relaxar, Amalfi oferece pequenas praias perfeitas para descansar após um dia de turismo. Você sabia que Amalfi é conhecida pelos seus limões gigantes? Aqui se faz o autêntico limoncello. Você precisa provar. Os sorvetes de limão também são muito populares na costa amalfitana, onde os limões grandes e aromáticos da região são usados tanto para preparar o sorvete, quanto para servi-lo de forma original dentro da casca do limão vazia. Mas é aqui que eu digo, cuidado! Perguntem o preço e prestem atenção. Porque pelo menos na maioria dos lugares que oferecem, o preço não está anotado do lado de fora. E um sorvete que você pode pagar cerca de 6 euros pode chegar a custar 15 euros, dependendo do lugar, do horário e do nosso descuido como turistas. Vou contar por que isso aconteceu com a gente. A visita à catedral e ao seu claustro me parece indispensável, incluindo a entrada no Claustro do Paraíso e na cripta de Santo André. O ingresso completo custa 4 euros.
Além disso, é possível fazer um passeio de barco para admirar a costa. Uma experiência inesquecível. O passeio de 3 horas custa cerca de 25 euros por pessoa. E claro, experimentar os pratos locais, como o Yalatelli Frutti di Mare. Uma delícia para quem ama massas e frutos do mar. Uma caminhada até Trani é imperdível. Veja que há lugares próprios para isso, e você não precisa andar pela estrada. Trani é uma pequena cidade, muito pitoresca e menos turística que Amalfi, o que a torna uma excelente opção para se hospedar. A distância é curta, aproximadamente 10 minutos a pé. Você só precisa seguir o caminho que conecta as duas localidades. A menos de 1 quilômetro de Amalfi, Trani tem o charme de uma vila e não parece tão lotada. A noite chegou e jantamos em um restaurante em frente à catedral. Foi magnífico. Deixou aqui o nome e a nota fiscal. Pela manhã, tomamos café da manhã em um lugar tradicional de Amalfi. A pastelaria Pansa, fundada em 1830 por Andrea Pansa, foi reconhecida em 2001 pela inscrição no registro da Associação Cultural de Lugares Históricos da Itália, Italian Historians, porque é considerado razão, um dos ambientes de produção e degustação de confeitaria mais antigos da região de Amalfi. Como sempre, deixo aqui nas imagens a nota fiscal. Dia 4 de Amalfi, a Beatriz Ulmari. Partiríamos em seguida para fazer o último trecho da estrada amalfitana. Nosso destino seria a última cidade da estrada, Beatriz Ulmari. Mas antes, passaríamos por outros lugares. Estávamos a cerca de 20 quilômetros de distância e levaríamos cerca de 40 minutos ou mais. O sol brilhava intensamente. Os dias na costa amalfitana eram maravilhosos. Vocês podem fazer o trajeto de ônibus com a Citasud ou de balsa até o porto de Salerno. Confiram frequências e preços nas suas datas. Deixarei um buscador na descrição e no blog Blue. O aplicativo Waze foi o que usamos durante todo o nosso percurso de carro para nos guiar no mapa. Como voltar na estrada será difícil, é melhor não passar do local. A saber, como já disse em outros vídeos, faço isso para estar sempre conectada com a família e com vocês nas redes sociais. Nós usamos muitos dados móveis que, graças a CECIN ou a Flyer Europa, temos de forma ilimitada.
sem precisar ficar pensando em quantos gigas estamos gastando. Ficamos totalmente despreocupadas. E em uma viagem com essa quantidade de dias, longe de ser um gasto, acaba sendo uma economia pela quantidade de vezes que precisamos da conexão para nos comunicarmos com os hotéis ou para adquirir ingressos online, entre outras coisas. Deixo o link e um código de desconto IT na descrição. A primeira parada do dia seria em Minori. Minori é uma pequena, mas pitoresca cidade litorânea. Sua localização faz dela um excelente ponto de partida para explorar a costa. Apesar de menos conhecido que os vizinhos, Minori tem uma beleza única e especial. A praia de Minori é uma das mais tranquilas da região, perfeita para banhar e aproveitar o sol e o mar sem as multidões. Diferente de cidades turísticas, Minori preserva um ambiente autêntico e tranquilo. Aqui você pode passear por suas ruas estreitas e aproveitar a tranquilidade enquanto explora as pequenas lojas e cafés com vista para o mar. Mas era só uma parada e continuaríamos. Viagem para Minori. Minori é outra das belas cidades da costa amalfitana, com uma atmosfera tranquila, mas vibrante. Você pode visitar a Basílica de Santa Maria da Assunção, que data do século XIII, ou explorar a Torre Normanda, uma estrutura medieval que oferece vistas panorâmicas da cidade e da costa. Começou a nublar, mas seguimos em frente. Viaje agora direto para Vietri-Zulmari. A partir daqui, a estrada estava com bem menos trânsito. Passaríamos por Tietara. Já começávamos a vislumbrar nossa última parada. Mas, como sempre, já tínhamos entrado em contato com a hospedagem sobre o estacionamento enquanto estávamos a caminho. Ela sugeriu deixarmos o carro em um estacionamento antes de entrar na cidade, no Parque Giohem Federico, que a moça nos levasse de carro até a hospedagem e, na volta, fizesse o oposto. E fizemos assim, sem nenhum problema. O custo foi de 20 euros. Vietri-Zulmari talvez seja o menos bonito dos lugares escolhidos nesta costa. Mas também é verdade que encontramos muito menos turismo lá. Já tínhamos notado isso na diferença de preço das acomodações. A acomodação por fora e o lugar não diziam em nada o que depois iríamos encontrar por dentro. Uma dedicação em cada detalhe, que Antônia colocou com todo o carinho e que dá para perceber o amor com que ela faz isso. Nós adoramos. Pagamos no mês de setembro 140 euros pelo quarto duplo, com um café da manhã simples. Situação:
Vietri era, sem dúvida, o lugar mais barato para dormir nessa costa. Mas, como disse, não o mais bonito, mas que teria outras coisas para descobrir. Vietri-Sul-Mare tem tradição secular na produção de cerâmica. Por sua localização estratégica, o vilarejo recebeu influência de várias culturas, e a cerâmica virou uma de suas principais atividades. Cerâmica de Vietri-Sul-Mare são conhecidas por suas cores vibrantes, o amarelo e o azul, que refletem a beleza do mar e da natureza ao redor. Cada peça é feita à mão, da modelagem à pintura. Os artesãos locais criam azulejos, pratos, jarros e outros objetos decorativos, cada um com designs únicos que refletem tanto a tradição quanto a criatividade moderna. Visitando as oficinas de cerâmica, você vê os artistas em ação e pode levar uma peça feita à mão como lembrança. Ao andar por Vietri-Sul-Mare, você verá lojas com cerâmica pintada à mão, de souvenirs a grandes peças decorativas. Você também pode ver cerâmicas nas fachadas dos prédios, que dão um toque único à cidade. É o lugar ideal para levar um pouco da Costa Amalfitana para casa. O burro simboliza a vida rural em Vietri-Sul-Mare e na Costa Amalfitana. No passado, os burrinhos eram essenciais para transportar mercadorias e trabalhar a terra em terrenos íngremes. Hoje em dia, esse animal se tornou uma figura popular nas cerâmicas locais, tanto em pequenos souvenirs quanto em grandes decorações. Até nas fachadas das casas, há cerâmicas de burrinhos usadas para atrair sorte e prosperidade. O jantar foi em um lugar bonito, Wei. Caminhar à noite pelo centro histórico tem seu charme. Deixo aqui as imagens e a nota fiscal. Escolhemos esta cidade para encerrar a rota por vários motivos, incluindo mostrar um panorama completo como guia para vocês. Por outro lado, no dia seguinte seguiríamos para Matera, vídeo que já temos publicado, e, se quiserem assistir, deixo o link na descrição. E daqui não perderíamos tempo fazendo essa rota que, embora seja bonita, é muito lenta. Então já iríamos de uma forma mais direta. Poderíamos ter escolhido Salerno, que fica ao lado, mas preferimos evitar uma cidade grande, que não teríamos tempo de conhecer. Digo isso porque pode ser uma boa opção para vocês. A Costa Amalfitana é para nós um destino imperdível na Itália. Se não forem de carro, podem fazer os trechos escolhidos de ônibus ou balsa. Ou também podem fazer um passeio saindo de Nápoles, caso tenham pouco tempo ou queiram ir despreocupados. Também podem adicionar Capri. Nós tínhamos hotel reservado e passeio,
mas tivemos que cancelar tudo de última hora quando, por causa dos ventos, as balsas não saíram de Sorrento World. Foi um grande gesto que o hotel foi orlobado. 40 mesmo, já estando fora do prazo de cancelamento gratuito. Teve a gentileza de nos devolver o dinheiro por esse motivo. A mesma coisa aconteceu com o passeio para a Gruta Azul, que tínhamos reservado através da Civitatis Work. Eles também tiveram a gentileza de nos devolver o dinheiro, mesmo não sendo de cancelamento gratuito. Se você gostou desse passeio, certamente vai gostar deste também.